Olá, olá, boa noite, boa madrugada, ou a hora que a pessoa for ver, né, como costumam falar. Amor próprio por outro viés, ou vieses. Seria interessante se a educação contemplasse o amor próprio. Que as pessoas nos ensinassem como a gente pode se amar, como a gente pode fazer do nosso momento, da nossa vida, do nosso autoconhecimento uma coisa que nos engrandeça, como a gente pode nos conhecer ou conhecer-nos a fundo, sem julgamentos. Desde quando a gente precisa esperar para que as pessoas elogiem nossas iniciativas? Dificilmente acontece isso. Poucas pessoas param para elogiar a sua, a minha, as nossas iniciativas. Normalmente as pessoas estão aí e elas desfilam o seu rosário, elas pontuam os seus erros, os nossos erros, e não os acertos ou as coisas boas que fazemos e empreendemos em nossas vidas. E quão baixo, quão triste é esperarmos a validação do mundo para empreendermos os nossos sonhos, as nossas buscas, realizar os nossos anseios. Contemplar não a materialidade da vida, já que a nossa matéria também fenece, a nossa matéria ela vai um dia simplesmente virar pó, ou os vermes que nos esperem. Amém. Mas por que ainda na vida nós temos tanta dificuldade em nos validar, em nos valorizar, em amar-nos? Então, como seria esse amor próprio por outro viés? Porque as pessoas vêm escrevendo sobre amor próprio, às vezes me parece um pouco insuficiente. E eu tento entender essa matéria que nos fará a gente poder crescer. E eu escrevi algumas palavras e gostaria de refletir com elas junto com vocês. Boa noite, aqui no Facebook. O Admilton Timóteo Giorgio. Então, escrevi mais cedo. O que é essencial? Amor próprio. Quando a gente fala o que é essencial, o que vai na essência, a gente primeiro tem que saber e pontuar mais esclarecidamente o que é essencial. O que significa a palavra essencial? Em significados.com, por exemplo, essencial é o indispensável, o necessário, é algo muito importante que não pode faltar. Então, esse algo muito importante que não pode faltar é justamente também o amor próprio. A gente pode passar sem muitas coisas em nossas vidas, inclusive relacionamentos, que muitos são tóxicos, muitos vêm a nos prejudicar e não a nos enaltecer, não nos colocar para cima, não nos fazer felizes. Então, se isso não vem para nos acrescentar, por que a gente insiste nesses relacionamentos tóxicos, sejam com amigos, com amantes, com amores, com pessoas que infelizmente não têm o que nos acrescentar? Porque a gente insiste, porque nossa necessidade de validação e de ter contatos humanos nos força, direto ou indiretamente, a estar na presença de quem não nos engrandece. Isso é falta de amor, amor próprio. E é indispensável, é algo necessário, é algo muito importante que não pode faltar, sim. E como falar de amor próprio sem saber o que é realmente amor? Será que amor é simplesmente uma palavra no vácuo? Será que amor é simplesmente uma presença, se reconfortante, ainda que na superficialidade, ou se muito intensa, que só deixam marcas desnecessárias, mas não nos causam um sentido de encantamento,
de lembrança de coisas boas a serem nutridas. E esse encantamento é um teor do amor. Esse encantamento, esse engrandecimento, essa vontade de viver, esse tesão pela vida é amor. Esse orgasmo com a vida, com a constituição, não do externo, mas de quem somos, em nossas singularidades, se branco, se negro, se pardo, se gordo, se magro, se padrãozinho, se não, se empregados ou não, como vivemos, todos nós deveríamos ter esse olhar de amor próprio, porque todos nós somos diferentes e muitas vezes podemos propiciar elementos diferenciados para o encontro e encantamento com o outro, e por que não com nós mesmos. Amor que seja um modo tão transbordante de aceitar a vida que se tem. Um princípio, porque muitas vezes estamos insatisfeitos com a vida que temos, não na medida do comparativo conosco, a gente está nos comparando com os outros. Então, hoje eu tive a oportunidade de falar rapidamente com um amigo que foi um amor da adolescência, uma coisa que aconteceu quando eu era muito jovem, 15 anos, aquele amor de pegar na mão e só isso, né? Basicamente isso. E ele perguntou como eu estava, eu disse, vamos ver e tal, né? E ele disse, eu poderia esperar mais de você. E a gente tem que se perguntar, as pessoas estão esperando mais de nós, que nós possamos crescer mais. E justamente às vezes é essa medida de agradabilidade, essa medida de esforço hercúleo, de procurar ascender profissionalmente, ou seja lá o que for, ter alguém, ascender socialmente, ter uma família ou ter filhos. E essas buscas, elas nos adoecem, direto ou indiretamente. Algumas pessoas estão vivendo muito bem, obrigado, graças a Deus, Oxalá, Alá, seja lá o que for, ou até ateu, graças a si mesmo, basicamente. Mas muitas vezes essas buscas adoecem. E quanto dessas buscas não me adoeceram ou não me adoecem? Então são perguntas necessárias. Então o que se tem, essa validação do que se tem, do que se é amor próprio. Não haverá melhora significativa de qualquer padrão ou situação na vida, se não houver um deslocamento, não para o futuro, ou aquilo que se pretende ser, mas aquilo que já se é. Eu escrevi mais cedo essas palavras. Ou seja, qualquer padrão que possamos estar querendo modificar, ou até melhorar, ou até nos expandir, ou até criar coisas, ou vir aqui falar, seja lá o que for, ou qualquer padrão mesmo que nós queremos modificar, ou situação na vida, seja ela qual for que a gente esteja vivendo, se a gente fica visando o futuro, como seria, como se, o se é uma doença terrível, e se, ou a gente fica imaginando o que poderíamos ser, não poderia estar assim, naquela situação e tal, ou muitas vezes no deslocamento para o passado, aí fica um ciclo de depressão, porque às vezes olhamos o que perdemos no passado, ou de ansiedade, porque estamos visando o futuro. E aí a gente perde o que a gente é, o que já se é, valorizar, validar o que nós somos. Isso é um princípio, é um tipo de análise do que é amor próprio por outros vieses. Normalmente a pressão pelo que se pretende ser, vem de fora. De uma sociedade que nos quer sempre insatisfeito ou insatisfeita, e isto só gera mais consumo e muita alienação. Muitas vezes a gente está buscando o padrão para comprar o imóvel tal, ou para ter determinada situação, ou para... Enfim, estamos lá fora. Estamos buscando mais consumismo e um sistema muito mais alienativo em nossas vivências. Por quê? Porque a gente se compara com o que está fora, com o que as outras pessoas estão buscando.
Será que necessariamente as buscas dessas pessoas é o que dá a completude na vida? Às vezes não, às vezes é só o padrão que foi estipulado, a família certa, coerente, ou a situação amorosa coerente. E ter essas coisas todas e não ter amor próprio ainda é uma falta, ainda é uma necessidade a se suprir. Não está se vivendo pelo ser e crescer enquanto ser humano, mesmo com os erros que fazem parte de uma evolução única. E também intimamente pessoal, ou seja, a gente não está aqui muitas vezes pelo engrandecimento do ser, não, a gente está pelo ter. E a gente não quer aceitar muitas vezes os erros que fazem parte da construção de evolução em nossas vidas. É uma evolução única, é intransferível e é intimamente pessoal. Nós não podemos ficar comparando o melhor de nós com o melhor do outro, o pior de nós com o pior dos outros. Então é intimamente pessoal, cada um tem uma busca que a alma clama, e é ouvir o que a alma clama também é uma forma de evolução humana. É amor próprio no seu sentido mais genuíno, mais íntimo, mais profundo. Continuando o texto, o ter vai muito mais ou muito além com a medida do que o mundo vem pedindo. Quiçá, quem sabe, o conhecimento do que se é traz ou trará uma abordagem mais realista para a vivência de uma vida que clame por plenitude e aprendizado na autoaceitação. Vou parar aqui para refletir. O conhecimento do que se é traz ou trará, se assim for estimulado por nós, se assim for buscado por nós, uma abordagem mais realista para a vivência de uma vida que clame por plenitude. Essa busca por plenitude é que deveria ser o mais importante, o mais aquilo que mais nos estimulasse positivamente. Por quê? Porque é preciso autoaceitação. Porque apenas com a mesma podemos ir lapidando aquelas coisas que ainda precisamos para avançar os degraus de aprendizagem da escola vida. Ou seja, sem autoaceitação, a gente não vai lapidar as coisas que precisamos para avançar na aprendizagem da escola vida. Não é a escola no seu formato tradicional, é a escola de aprendizagem da própria vida. Um mapa ou orientação poderá vir de livros chamados até de autoajuda. Porém, esclarecer que o amor próprio é a base, pedra angular de uma vida mais plena, tem que ser orientado para aqueles que também buscam ter satisfação, com amor e evolução, sem arrependimentos. Ou seja, como é que a gente busca termos de evolução de nossas vivências se a gente ainda está vivendo ou vibrando no arrependimento, no que se foi, ou dizendo, talvez eu não tenha isso no futuro, já está se arrependendo-se por não ter determinada coisa, pessoa, situação, enfim. Esse arrependimento, ele sempre gerará frustração. E com frustração e arrependimento, como é que a gente vai se amar? Questão apenas de treino, reflexões sobre o aprendizado do auto-amor e dar tempo ao tempo. Ou seja, esse auto-amor é preciso dar tempo ao tempo, é uma aprendizagem. Todo dia a gente tem que se olhar com este olhar de amor próprio, não esperar a validação de terceiros. Como cita a Louise Hay, um dos livros, ou melhores livros sobre amor, auto-amor, escritos, com o título de Você Pode Curar Sua Vida, um fluxo de ideias positivas e, por que não dizer, amorosas, modificam um padrão de consciência. Ou seja, esse padrão de consciência que nós estabelecemos, ele pode ser modificado com o fluxo de ideias positivas, positivar as nossas vidas, positivar as nossas experiências. Quando esta mesma, a consciência, nega a si própria, principalmente para pertencer à regra do padrão social. Ou seja, se você nega a si próprio os seus desejos, sua vida, os seus sonhos, para pertencer a essa regra, a esse conjunto de normas sociais pré-estabelecidas, você está se negando o seu auto-amor.
negando a valorização do ser, estabelecida, porém excessivamente doentio e até vazio. Essas colocações que a sociedade está muitas vezes nos impondo em nossos grupos sociais, muitas vezes é doentio e é vazio. E a gente se pergunta, são essas buscas que eu quero ter para a minha vida? Ao buscar inspiração em Louis Hay, mudar a vida para melhor para nós é uma lição de aceitação, perdão, crescimento com aquilo que vem para a nossa evolução e reflexão. Repito, lição de aceitação, aceitar-se, perdoar, crescer com aquilo que vem para a nossa própria evolução, não é para o vizinho, é para a nossa. E reflexão, refletir em cima de nossas ações e não nos condenar jamais. Se for errado, modificar esses padrões. Um fluxo de ideias positivas, como diz a Louis Hay. Ademais, não amaremos ninguém em fato real e perspectiva duradoura e evolucionista se o amor próprio não for esta bússola para as nossas vidas. Foi esse texto que eu escrevi mais cedo. Uma bússola para a nossa vida é o amor próprio. Esse viés, essa orientação que nós devemos buscar. Não nas respostas do mundo, a gente pode ver, refletir, ouvir, meditar e ver o que serve para nós. O que não serve, não joguemos fora. Às vezes a gente não tem a evolução necessária para usar determinado conselho, determinado modo de aprendizado. Isso pode ser usado no futuro, por que não dizê-lo? E aqui eu deixo, para finalizar esta live, duas frases sobre amor próprio. O melhor relacionamento que existe é ter um caso de amor com a própria vida. Um caso de amor, imagina aquele caso tórrido, maravilhoso, esplendoroso, gratificante, que nos deixa radiantes e felizes. Vamos ter esse caso de amor com nós mesmos. Essa frase é de um autor desconhecido. E de um autor conhecido, Oscar Wilde. Amar a si mesmo é o começo de um romance para toda a vida. Então nos enamoremos. Antes de pensarmos em amar os outros, é preciso sim uma dose de amor próprio, é preciso um aprendizado. Pena que não existe ainda, mas podemos potencializar todas as bênçãos que nos foram dadas, a cada um dons diferenciados, e enaltecer as nossas melhores qualidades. E se alguém vier falar, isso e aquilo, você diz, você lembra de coisas boas que eu fiz já? Isso é amor próprio, é não nos rebaixarmos para termos alguém. Precisamos ter e aprender a viver muito melhor com nós mesmos. Uma boa noite.